Agora eu quero apresentar a Ti esse pedido de oração aqui, meu Pai. Eu não sei, meu Senhor de misericórdia, o que esse casal está passando, está enfrentando, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas, sabe, Papai querido, o que eles precisam nessa noite. E é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Como Teu Filho, eu te peço agora, vai de encontro com essas vidas. Meu Deus de misericórdia, eu não sei se foi enfermidade, eu sei que o Senhor ainda é poderoso para curar. Meu Deus, se é causa conjugal, eu sei que o Senhor é aquele que pode dar paz. Se é problema no lar, no seu emprego, se é problema na sua empresa, se é problema, meu Senhor, com os teus filhos, Senhor, o Senhor sabe como trabalhar na nossa vida, Papai. E eu te peço no nome poderoso daquele que vive e reina, faça, meu Senhor, uma obra gloriosa, para que o nome do Senhor assim seja glorificado. Meu Deus, eu oro a Ti por cada um dos Teus filhos nessa noite, nesse santuário. Senhor, Tu sabe, meu Senhor de misericórdia, o deitar, sabe o levantar, sabe o assentar de cada um. Tu conhece um por um pelo nome, Papai. E eu te peço agora, trabalha na vida de cada um, trabalha no coração de cada um, Senhor. Eu não sei qual é a maneira que eles têm entrado nessa noite dentro desse santuário, mas o Senhor sabe. Ah, meu Deus, coloca as Tuas mãos santas agora para repreender todo o mal, repreender todo o espírito contrário, toda a obra do inimigo, todo o poder das trevas, tudo, meu Deus, todas as artimanhas malignas. Nós ordenamos agora que caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa o Teu servo que nesse momento vai trazer, meu Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Prepara os nossos corações, a nossa mente, o nosso pensamento, para que nada venha nos tirar nessa noite a atenção de Ti, Papai. É o nosso pedido, em nome do Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor. Meus queridos, é com uma grata satisfação e muita alegria na alma eu tenho o prazer e o privilégio de apresentar nossos visitantes nessa noite. Nossa querida irmã Maria está aí, nosso querido irmão também Sebastião, que é o conhecido como Tião. Que Deus do céu continue abençoando a vida de vocês. Para quem não sabe, nosso querido irmão Tião é irmão do nosso querido pastor José Franco. E no sábado eles escutaram um barulho lá, um barulho santo na praça, foram lá, aí nós já grudamos nele e hoje estão aqui para a glória do Senhor Jesus, nos alimentando com Sua presença. A igreja está feliz, alegre com a presença deles aqui nessa noite. Se é verdade, levanta a mão e diga comigo amém. Amém. Deus abençoe, dá um abraço dele lá, um abraço nela. Glórias ao nome de Jesus. Queridos, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro ao qual nós estamos lendo, aprendendo, né? O livro que está em evidência agora aqui nesse momento dentro do Jardim Canaã. Nós ficamos 7 meses dentro do livro de Atos e agora já é a 14ª semana que nós estamos dentro do livro do Apocalipse. Irmãos, 14 semanas já é um bom tempo, né? Dentro de um livro. Olha, glórias ao nome de Jesus. E dentro desse livro, nós, no capítulo 1, nós já vimos quem é o Salvador, né? Deus deu o testemunho de Cristo. Capítulo 2, 3, nós vimos a exortação de Deus para as igrejas, tanto da Ásia e, consequentemente, até a nossa contemporaneidade, até o nosso momento. Então, dentro dessas cartas, nós aprendemos o que devemos de fazer para ser bem-aventurados e o que devemos de evitar para que nós também não venhamos cair na eternidade de uma condenação ou até mesmo de uma mordidão, um esfriamento e tudo mais. Nós passamos por todo esse período dentro dessas cartas e aprendemos muito. E há 2 semanas passadas, nós entramos então em um outro bloco dentro do livro do Apocalipse. Nós entramos no capítulo de número 4. O capítulo de número 4, ele apresenta o trono de Deus. Ele apresenta a sala onde
o nosso Deus está, e apresenta o que vai acontecer logo após que a igreja for arrebatada. Então quem esteve aqui vai estar bem atinado, né, acerca do que aconteceu, de o que a gente vai encontrar lá. Porém, para os irmãos não ficarem tão perdidos, os irmãos que não estão acompanhando, dentro desse, a partir do momento que a igreja for habitada, for arrebatada, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, e dentro desse tribunal de Cristo nós receberemos galardões pelas nossas obras, mostrando que a salvação, ela não é pela obra, não é porque você dá um prato de comida, ou porque você faz uma boa ação, não é porque você é bonzinho, você ajuda o próximo, ou ajuda aquele que está necessitado, que você vai adquirir salvação. Para Deus isso daí não vale nada. A Bíblia fala que as nossas obras cheiram como um trapo de imundície às narinas do nosso Deus. Se as nossas boas obras é como um trapo de imundície, imagine as nossas más obras, né? Então você vê que as nossas boas obras é como um trapo de imundície. Eu não sei se os irmãos lembram o que é trapo de imundície. Não lembra? Para quem não lembra, trapo de imundície é o antigo absorvente feminino. Era um pano enrolado, né? Que existia alguns elementos ali para não dar odor. Porém, era uma coisa aos olhos naturais ruim, né? Então Deus assemelha as nossas boas obras a isso, mostrando que as nossas boas obras não podem nos salvar. Que nós não seremos salvos por atos, nós não seremos salvos por atitudes, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom gratuito. Deus nos deu a oportunidade de salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Simples. Confesse em seu coração Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, e serás salvo tu e todos aqueles que fizerem o mesmo. Então a questão da salvação é simples, é crer que Cristo morreu e que Ele ressuscitou, e que breve Ele voltará para nos buscar e levar-nos com Ele por toda a eternidade. Se crermos, se estamos crendo e formos arrebatados, estaremos então agora lá no tribunal de Cristo, receberemos os nossos galardões, aí sim, pelas boas atitudes que fizemos aqui. Por exemplo, se eu ajudo o próximo, eu dou aquilo ao necessitado, eu prego o evangelho, eu faço qualquer tipo de obra sem querer me mostrar, eu me enquadro naqueles galardões de ouro, prata e pedras preciosas. Por quê? Ouro, prata e pedra preciosa, no fogo, ela se purifica mais. Esse galardão é para aquelas pessoas que fazem sem mostrar. Lembra que Jesus falou que a tua mão direita fizer, não deixa a esquerda saber, porque se você fizer com a direita e a pessoa tocar trombone, aqui na terra você já recebeu o seu galardão, não terá lá do céu. Aí tem aquelas pessoas que gostam de fazer uma boa obra para se mostrar. Como eu já citei exemplos, eu vou dar uma cesta básica para uma pessoa, mas com um celularzinho aqui tirando uma selfie. Eu estou fazendo o quê? Para a pessoa ou para me promover? Eu vou vir aqui na igreja fazer alguma coisa para a igreja, mas a hora que eu sair, eu já saio em todas as ruas falando: olha, eu estava lá na igreja fazendo tal coisa, olha, eu estava lá fazendo tal coisa, eu fui lá e levei uma cesta com um gás para uma pessoa, e saí falando para todo mundo. O que vai acontecer com esse? Ele vai perder a salvação dele? Não. Lembra que salvação não é pela obra? A Bíblia fala que esse também será salvo, porém a obra dele será provada pelo fogo. E pelo fogo, obra de madeira, palha e feno, em contato com o fogo, acontece o quê? Há detrimentos. Por exemplo, uma madeira bem robusta com fogo rápido, mancha ela, deixa ela marcada, queima a obra dela, ela vai ter um algo ofuscado, porque ouro, prata e pedra, enquanto se reluz diante do fogo, madeira, palha e feno, perde o seu brilho diante do fogo. Contudo, esses daí que tiverem no tribunal de Cristo, já não é mais para perdição, não é mais para condenação. Todos que estiverem no tribunal de Cristo estará salvo. Então no capítulo 4 não mostrou para e passo assim.
mas mostrou que no rapto toda a igreja estará diante de uma sala. Põe aí, Davi, na tela para todo mundo acompanhar. Quando nós subimos no capítulo 4, vai aparecer assim essa imagem. Até amanhã aparece. Ele mandou para mim antes, vai deixar a imagem preparada? Ele deixa, filho. Não, Davi é uma bênção, irmão. Olha, vou falar uma coisa para você. Todos os pastores que querem ter um Davi lá, viu? Todos eles me cobram. Ô pastor, deixa lá, tá, pastor Sérgio, outro pastor, deixa o Hélio aqui. Não, Davi é meu, deixa lá comigo. Ó, Davi, esse trem aqui. Não sai? Arrasta ele. Ixi, não está saindo. Então não vai dar para a gente ver a imagem. Mas essa imagem aqui, os irmãos, a maioria dos irmãos já compreenderam ela. Essa imagem aqui é o local onde nós vamos entrar. Esses tronos aqui, ó, aí tirou. Está vendo isso daqui, ó? É representado pelos 24 anciões. Esses 24 anciões, existem várias interpretações, mas as interpretações que nós defendemos são os 12 apóstolos, né, e os 12 patriarcas, que são os 12 filhos de Jacó, que é representado pelas 12 tribos de Israel. Então eles estarão aqui para julgar, eles são juízes, tá? Estarão aqui para julgar as nações. Esses daqui são os 4 animais, que semana passada nós falamos a relação deles: o animal com rosto de leão, de bezerro, de águia e de rosto de homem. Então são esses daqui. Esse daqui é o castiçal que representa os 7 espíritos. Aqui, esse trono é o trono onde está sentado, possivelmente, né, segundo a visão, o nosso Deus. E aqui é as cores que envolvem o seu trono, representando a justiça, a misericórdia, e o arco celeste aqui representando também a misericórdia. Esses daqui são os relâmpagos que representam a potência do falar do nosso Criador. E aqui do ladinho, ó, existe um mar, que é chamado como mar de vidro, que simboliza lá no céu constância, estabilidade, totalmente diferente da terra, que na terra tudo é instável. Você já viu o mar parado? Mesmo ele parado, ele é estável, você não consegue subir em cima do mar, que afunda. Assim é a humanidade, é estável. E esse mar de vidro aqui representa, sabe também o que? O véu que foi rasgado. Lembra quando Jesus morreu e foi rasgado um véu? O que fazia a separação entre Deus e os homens era esse mar de vidro, que era algo estável para algo instável. Então, com o cumprimento, com o pagamento de Cristo, se rasgou esse véu, trazendo então essa plena comunhão, essa parcial comunhão para com Deus ainda nesse período. Quando nós formos arrebatados, nós estaremos aqui dentro dessa área. E o capítulo 4 inteirinho mostrou as grandezas de quem é o nosso Deus. Só que agora nós chegamos no capítulo de número 5. E dentro do capítulo de número 5, nós já lemos, mas vamos acompanhando aí. O que acontece? Olha o verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, selado por dentro e por fora, selado com 7 selos. João agora, ele está tendo uma nova visão, dentro do ambiente que ele já estava. Ele subiu, ele falou tudo o que ele viu, e quando ele viu na destra, vocês lembram o que significa a destra da mão? A destra está apontando para a firmeza, para, como fala? Autoridade, não é autoridade, como chama o nome? Possessão. A destra, sabe, aquela coisa que segura, é meu, é forte, está mostrando potência, está mostrando segurança, está na destra daquele que está assentado. Pode deixar lá, Davi, põe a imagem de novo, que está assentado. O que está assentado, aquele que está assentado aqui nesse trono aqui, está com um livro aqui na sua mão, e João está olhando ele ali, e esse livro estava selado. Vocês sabem o que é um selo? Você já viu esse selo de correio, que é usado nas cartas, para identificação? É a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Porque o selo na antiguidade
tinha um simbolismo extremamente importante. Era como se fosse, vamos pôr um documento muito importante, um passaporte. É como uma identificação. É como se fosse um passaporte, porque o passaporte, eu acredito que ele é o documento mais importante do que o CPF. Porque o passaporte te dá legalidade de você estar em outro país e ter um documento mundial. A minha documentação lá no exterior não vale muita coisa, mas o meu passaporte vale muito, é algo extremamente importante. O selo, ele também era algo como identificação. Aquele selo que estava selando esse livro estava mostrando o seguinte: que somente uma pessoa com qualificação poderia abrir e desatá-lo. Somente uma pessoa podia fazer isso. Quais eram os requisitos para que isso pudesse ser possível? É simples. Se você tiver dúvida ainda, é só você ler sobre a vida de Cristo. Se você ler sobre a vida do Cordeiro de Jesus, nascendo, passando na terra, morrendo, ressuscitando e subindo à destra do Pai, você já vai entender que Jesus é o único de desatar esse selo. Por quê? Porque Jesus é o único que está ressuscitado até hoje. É o único. Jesus é o único ressurreto. Não existe outro. A Bíblia diz que ele é a primícia do que dorme e ele está ainda vivo à destra. Ele está aqui, ó. Está junto desse trono aqui, agora nesse momento. Ele está lá naquele trono. Então o selo, ele não tem uma simbologia simplória. Lembra de Tamar e... Como chama? Tamar e... como que é? Dan e Tamar e... Me fugiu o nome, irmãos. Que ela vai... Irmão, você acredita que fugiu o nome da minha cabeça? A história é assim. Tamar... Já eu vou lembrar. A história de Tamar, ela vai fazer o seguinte: ela vai fingir que ela era uma prostituta para poder deitar com o rei. Só que quando ela faz o ato, o rei vai embora, ela pede um pagamento e o rei não tinha. Aí o que ela pede? Ela pede os anel, o selo e pede uma capa. Por que ela pediu o selo? Entre todos os utensílios ela pediu o selo. Por quê? Porque o selo era o mais importante. Porque o selo é o símbolo de identidade. Antigamente se usava o selo também para selar uma carta que tinha que ser enviada para um outro país ou para um destinatário muito importante. Aqui no Japão, nessa atualidade, lá eles têm um carimbo que tem uma insígnia do seu primeiro nome. Não é ainda. É Tamar e Judá, não é Judá. É Tamar, nossa, eu vi hoje de manhã. Já me vem na mente, eu falo para vocês. Às vezes quando eu dou uns déficits assim, muita coisa na cabeça. Então, o que acontece? O selo, só para nós resumirmos mais aqui, não era algo simplório. O selo tinha algo extremamente importante e ele estava ali não à toa. E João, quando ele vê aquele selo, e está selado ainda com 7 selos, não é só um. Olha só que interessante, lembra de 7? 7 tem uma simbolização, um símbolo de totalidade, de fechamento, de completude. Não podia além do 7, porque o 7 era uma totalidade, era um círculo fechado, e somente aquele que tinha total requisito poderia desatar aquele selo. E quando João viu esse selo, olha lá o verso 2: e viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém do céu, nem da terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me o ancião: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
Então você vê que até esse momento João, ele olha e o próprio anjo forte brada: quem é digno? Porque até esse momento não tinha ninguém, não havia ninguém capaz de desatar aqueles selos e de abrir aquele livro. Pastor, mas o que é que tem dentro daquele livro? Calma aí que semana que vem nós vamos falar sobre o que tem dentro daquele livro. E coisas terríveis está naquele livro. Porque esse livro aqui agora que nós estamos falando não é um livro benéfico para a terra. É um livro recheado de destruições e catástrofes que acontecerá com a terra quando eu e você estivermos no céu. Quando a igreja for arrebatada, lembra que nesse momento eu estou falando que a igreja está no céu. Só que aqui na terra, vida normal. Vamos fazer um paralelo aqui: igreja no céu, terra normal. O anticristo já vai estar reinando aqui na terra. Enquanto isso, eu e você estaremos lá no céu, contemplando isso que João está contemplando aqui agora. E quando esse que é digno de desatar os 7 selos começar a abrir esses selos, coitados daqueles, a Bíblia fala: ai daqueles que ficarem naquele grande e terrível dia do Senhor. Esse momento aqui, João está tendo uma visão sublime. Tamar e Judá. Tamar e Judá. Judá foi se deitar com Tamar. É Tamar e Judá. Lembrei o nome do cidadão aqui. Tá vendo como que é as coisas? Só olha aqui também que dá certo. Olha lá. Disse-me o ancião: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos do cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha só que interessante. Semana passada eu falei o seguinte: João chorava muito, e ele olhou para o céu, olhou para a terra, olhou para debaixo da terra, e não tinha ninguém digno para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu perguntei: aonde estava o cordeiro? Vocês lembram? Vocês lembram aonde estava o cordeiro? Eu perguntei semana passada: Deus está no céu? Falei: Deus está no céu? Deus mora no céu? Muitos irmãos falaram na hora: mora. E se nós olharmos certinho o Salmo 113, como eu citei, o Gênesis 1, como eu citei, vocês vão ver que Deus ele não se limita ao céu. Deus ele se inclina para ver o que está no céu, na terra e debaixo da terra. Quando temos Gênesis 1, olha lá, o Salmo 113 fala: qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Gênesis 1 fala o seguinte: que Deus criou céu e terra. A pergunta é: aonde estava Deus antes de criar céu e terra? Então nós entendemos semana passada, e nessa semana hoje que eu estou falando para vocês, que o nosso Deus ele não é limitado a um espaço, a um lugar físico, porque a Bíblia vai falar em Crônicas que nem o céu dos céus pode conter a glória de Deus. Como um templo, como uma casinha, como uma terra pode conter a glória de Deus? Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é muito além da nossa compreensão. Porém, João está tendo uma visão que Deus está se deixando ver. Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, que o nosso Deus ele é tão sublime, tão incompreensível, que quando nós chegarmos lá no céu, nós por toda a eternidade vamos continuar a conhecer Ele. Você acha que nós vamos chegar lá e vamos ter todo o conhecimento de Deus? Não. Quando nós chegarmos lá, ainda por toda a eternidade nós vamos conhecer Deus, porque Deus ele é infinito. Deus ele é
além, ele é muito incompreensível. Então, data, tempo, momento, não tem como descrever quem é Deus. Por isso que quando eu falo Deus é amor, eu entendo que Deus age com amor e Ele tem amor, mas isso daí não é uma definição de Deus. Deus é muito mais do que amor. Quando eu falo que Deus é eterno, eu tenho que ter entendimento de que Deus é muito mais do que a eternidade, porque Ele criou a eternidade. Vocês estão compreendendo quem que é o nosso Deus? Imagine uma coisa inimaginável. Deus criou. Deus cria aquilo que nós não imaginamos. O inimaginável é as claras a Deus. E o nosso Deus não se limita ao céu, Ele está acima do céu. Aos homens foi dado conhecer o quê? Até o momento, até o limite. Qual é o limite que nós temos de conhecimento? O céu, o terceiro céu, que é o trono da graça, aonde está esse trono agora. É o nosso limite. Tem gente que pergunta assim: pastor, quem criou Deus? Você já se perguntou? Já se perguntaram isso? Já perguntaram isso para você? Quem criou Deus? Quem é Deus? Irmãos, se um dia, entenda isso, se um dia alguém provar que Deus existe, Ele não serve para ser nosso Deus. Doidura, não é? Pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo. Eu estou falando com pessoas inteligentes. Vocês são inteligentes. Pensa comigo. O que existe? Aquilo que foi criado. A irmã Cíntia falou aqui muito certeiramente. Aquilo que foi criado. Isso daqui existe porque alguém criou. Isso daqui existe porque alguém criou. Eu existo porque alguém criou. Esse alguém foi Deus, não é? Então eu entendo que tudo que foi criado foi porque alguém o criou. Se eu crer, tudo aquilo que existe foi porque alguém criou. Se eu crer que Deus existe como eu imagino Ele, ó, se eu crer que Deus existe como eu imagino Ele, então Ele já não é mais Deus porque alguém criou Ele antes dele. Por isso que a melhor definição para Deus é aquela que Ele dá para o próprio Moisés: eu sou o que sou. Em outras palavras, eu serei o que serei. Eu serei aquilo que você necessita. Para alguns Ele é o Emanuel, para outros Ele é o Deus Jeová, para outros Ele é o Deus Yahweh, para nós Ele é o Deus Criador. Deus Ele é o que é e não deve nada para ninguém. Os ateus tentam às vezes provar, prova que Deus existe. A minha maior prova de que Deus existe é não poder prová-lo, porque se eu provar que Ele está, Ele já não é mais Deus, Ele se tornou criatura, e tudo que é criatura não é digno de adoração. Por isso que Deus fala: não crie uma imagem na sua mente de minha pessoa. Porque o homem tem a tendência de idolatria. Quem ensinou um índio a adorar uma pedra? Quem ensinou ele a adorar uma árvore? Quem foi lá e pegou na mão dele e falou: vem aqui e adora o sol? Ninguém. Isso daí é instinto. O homem pende a idolatria. Mas Deus fala: não faça imagem minha de ninguém na sua mente, porque isso é pecado. Você cria, você quer transformar algo divino em algo mortal. Não é isso que Paulo fala aos Romanos? Estão diminuindo a glória de Deus a algo palpável. E você pensa que é só os nossos queridos irmãos católicos que faz isso? Claro que não. Os próprios crentes diminuem Deus a um mero milagre. Reduz a Deus a um arrepio no corpo. Adoram a Deus só para ele dar o carro, só para abençoar a empresa, adora a Deus só para ter a cura. Você acha que nós estamos muito diferentes daqueles que adoram qualquer outro tipo de imagem? Não, meus irmãos, nós fazemos as mesmas coisas. O que nós precisamos entender é o seguinte: o nosso Deus é incompreensível.
Se eu entender, Ele é Deus. Se eu não entender, Ele continua sendo Deus. O que nós precisamos compreender é que Deus é o que deverá de ser para a nossa vida. Irmãos, isso daqui é doidura, mas é um fato. Isso daqui é doidura, mas é um fato, porque a própria Bíblia nos dá essa ênfase. Ela nos ensina. E quando João chorava muito, ele olhava e viu um cordeiro lá no meio do trono. Vamos definir, vamos materializar aqui uma situação para vocês entenderem. Jesus Cristo é Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim ou não? Sim. Deus é Deus? Sim, né? Então tá bom. Jesus é o Pai? Não. O Espírito Santo é o Pai? Não. Pai é o Pai, Filho é o Filho, Espírito Santo é o Espírito Santo. Só que os três não são Deus? São Deus, não são? E os três não é um? Como que eu explico isso? Olha lá, imagina aqui comigo. Justino Martin, ele dá a melhor definição acerca da essência da encarnação de Deus. Imagine comigo que isso daqui é um fogo. A Letícia vai saber. Lá tá dando risada. Imagine que isso daqui é um fogo, uma labareda de fogo. Eu pego um graveto, eu arrebato o fogo do fogo. Eu tiro agora aqui, eu tenho outro fogo. Imagine comigo que eu tenho outro fogo. Esse fogo diminuiu? Sim ou não? Não, né? Esse fogo aqui deixou de ser fogo? Não, não é? Não é da mesma essência? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Esse daqui, que é o Pai, envia Jesus da mesma essência. É a mesma essência, é o mesmo Deus, é a mesma partícula, é a mesma consciência. Encarna no meio dos homens, sendo Deus, porque a essência estava lá. Ele habita no nosso meio. Aí o que acontece? Ele paga o preço, ele morre e volta ao Pai. Aí o que ele fala? Eu enviarei quem? O Espírito Santo. Vem o Espírito Santo, que é o outro Consolador, que está em vigência juntamente conosco. Irmãos, eu posso falar uma coisa que vai assustar vocês demais, mas é verdade. Vocês não vão sair correndo? Vocês juram para mim que vocês não vão sair correndo? Vocês sabiam que Jesus não está aqui agora? Jesus não está aqui agora. Jesus está lá no trono com o Pai. Quem está aqui agora se chama Espírito Santo. É Ele que está pairando sobre a igreja, tocando no nosso coração, convencendo o ímpio do seu pecado, fazendo eu e você se arrepender das nossas iniquidades. É o Espírito Santo que está convencendo a igreja a adorar o Senhor em perfeita adoração. É o Espírito Santo que está agora, nesse momento, em vigência. Porque o próprio, irmãos, é só ler Bíblia, não precisa inventar, não estou inventando. O que Jesus falou para aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, que eles choraram demais? Ele sumiu. Aí Jesus chegou no meio da multidão depois, e Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai falar que Jesus foi assunto ao céu, subiu ao céu. E quando ele chegou no céu, os ficaram olhando assim, ó. Os discípulos ficaram olhando. Aí chegou dois anjos, aí ele falou assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse daí que foi tomado vai voltar. E o próprio Atos dos Apóstolos, Pedro vai falar que há um tempo, e até o tempo ser determinado, o céu vai conter a glória de Cristo. Pastor, então como que é que Cristo está no meio de nós? Estou convosco até as consumações do século. É simples de entender. Olha só, eu estou lá com o Anderson. Eu não estou lá com o Anderson, né? Estamos numa distância, não estamos? Só que a minha presença está com ele. Eu estou vendo ele. Eu estou contemplando a ele. Só que eu, como Hélio, o pastor Hélio, eu estou vendo só a casca. Só que esse cordeiro
que está no meio do trono, lá no meio do trono, que João está vendo que ele é digno de desatar o selo, olha lá, ele tem 7 pontas, 7 olhos, esses são 7 espíritos. Lembra que o 7 é a totalidade? O que está querendo dizer aqui? Que ele tem todo o poder, mostrando a sua onipotência, todo o poder. Os 7 olhos está falando da sua onipresença, da sua onisciência, da sua onipresença, que é aquele que está em todos o lugar. Por quê? Porque ele tem um olhar prescrutador. Jesus em corpo glorificado não está juntamente conosco, mas a sua presença está no meio da igreja, e a sua presença anda no meio da igreja, e ele dá ordem aos anjos, vai, os anjos vão e fazem. Ele dá ordem para Satanás partir e retirar, e Satanás parte em retirada. Mas quem está no meio, pairando nos nossos corações hoje, se chama Espírito Santo. Deu para entender isso? Não ficou confuso? Não, né? É que geralmente a informação que chega assim acaba nos dando um susto. Mas, irmãos, não precisamos fugir da Bíblia. É só ler ela que ela fala isso claramente, nitidamente. Não, está em todo lugar. E aqui nós vamos ver, pastor. E aqui, pastor, nós vamos ver que Jesus ele não está com o olhar na terra. Não simplesmente na terra. Você vai ver que todo o universo contempla a sua glória. Todo o universo, toda a criação. Você acha que o nosso mundo é grande? Não. Você já viu o tamanho do Sol? Você já viu lá nas ilustrações lá o tamanho do Sol? Você já viu o tamanho do universo? Você já viu quantos universos já foram descobertos? Nós somos uma poeirinha cósmica, no meio de uma obscuridade, uma escuridão eterna. É que Deus achou graça de nós e aprovou colocar vida nesse planetinho chamado Terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você acha que nós merecíamos estar aqui hoje? Claro que não. Eu e você não merecíamos estar aqui, e nem nós nem somos salvos. Foi o que ele falou no sábado. Deus prova o seu amor para conosco, e que entregou o seu Filho, nós ainda sendo inimigos. Nós éramos inimigos, mas esse Deus que tem onisciência, potência e presença, que está aqui, o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos convenceu de nossos pecados, nos ama de tal maneira que nos trouxe nessa quarta-feira para compreender aquilo que nos espera. Porque isso que nós estamos falando não é para agora, nós não estamos falando de algo temporal. Porque tem pessoas que acham que de quarta-feira está falando de coisa temporal. Não, nós estamos falando de coisas eternas, de coisas que são reais e que estão precisando ser pregadas. O mundo está muito fraco espiritualmente porque estão colocando simplesmente algo da terra dentro da igreja. É o que o pastor Antônio estava falando agora há pouco. Passa por um irmão e não cumprimenta ele com a paz do Senhor, ele já vai ficar todo dodóizinho. Ai, se Deus curar o filho dele, ai, se ele vir na igreja e alguém não for lá e abraçar ele, irmão, e não simplesmente, sabe por que os novos que estão vindo estão ficando fraquinhos? É porque os de antes estavam fraquinhos, porque os nossos pais, os nossos pastores não estão deixando de pregar isso. Os pastores sinceros, íntegros, que pregam isso daqui, são taxados de turrões, pastores bravos. Irmão, eu sou bravo. Vamos lá, eu prego bravo, às vezes a gente agora parece que vai ter um infarto. Mas é meu jeito, só eu. É meu jeito. No começo vocês assustaram comigo, né? Você fala, nossa, pastor Léo é bravo. Não é nada, eu sou mais, o Davi fala. Davi falou, meu pai, fala na hora, mas daqui a pouquinho é mansinho, aí, usa de mim. Né? Então, mas olha, irmãos, o que nós estamos precisando é falar sobre essa realidade. E essa realidade não cabe a partir de hoje só eu falar, é de você falar também. É de você falar para os teus parentes que o juízo virá. E esse que está sentado aqui, que tem toda essa potência,
ele vai desatar esses 7 selos. Aí, meus irmãos, ai daquele que ficar aqui, ai daquele que cair na mão do Deus irado. Horrenda coisa é cair na mão do Deus irado. Hoje, existem muitas pessoas que falam assim, ó: ai, eu não vim pelo amor, então eu vim pela dor. Ai, meu filho não veio pelo amor, mas ele vai vir pela dor. Você já viu já isso daí já? Se você fala, não fale mais, por favor, tá? Não fale mais, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça. Porque hoje é graça, hoje é amor, hoje tudo. Se eu tenho aqui faltando 3 pernas e pescoço torto assim, é graça, é amor. Não preciso fazer nada para ser salvo, é só aceitar, é só confessar, sou salvo. Mas nesse período aqui na terra, que os seus começarem a ser abertos, aí é período de dor. Aí a Bíblia fala que tudo que aconteceu aqui nessa terra até hoje, vai ser fichinha com o que vai acontecer naqueles dias. Fala uma coisa terrível que você já imaginou. Esses dias eu vi uma cena que me deixou pasmado. Aquilo lá me deixou pasmado assim, só que ao mesmo tempo depois eu fiquei meio estranho, porque olha só, o homem tem uma mente tão maldosa, sem o espírito e na sua ira, que ele faz coisas incabíveis. Não sei se vocês viram esses dias um homem que bateu em cima de uma moto com uma reta escavadeira e ficou passando com a reta escavadeira assim em cima do cara. Aí ele virou a reta escavadeira, pegava aquele negócio, o braço dela, e ficava batendo assim no cara já no chão e fazia assim. A hora que eu vi aquele vídeo, eu fiquei atônito. Eu fiquei assim: meu Deus do céu, que maldade, que maldade. Só que a hora que acabou o vídeo, sabe o que eu fui fazer? Terminar de jantar. A vez de eu ir lá botar meu joelho, orar, chorar, pedir misericórdia para quantos tantos forem necessários ser salvos dessa geração perversa, eu fui jantar. Quantos de nós não está caindo nessa frieza espiritual e não reconhecem isso? Isso é o pior. O pior é não reconhecer essa falha que a igreja está. Há 10 anos atrás, se morria alguém dentro da cidade, a cidade ficava pasmada. Se tivesse um assassinato, todo mundo ficava com consciência. Hoje nós temos muitas pessoas crente que vê outras pessoas sendo degoladas e continuam almoçando. Isso é uma frieza espiritual que está pairando sobre a terra. Você vê relatos de pai, ontem eu acho que nós vimos na televisão, uma mãe que foi lá porque deu vontade de falar e matou o filho. O pai que vai lá e mata o outro, e vai lá e mata o pai dele, o filho que vai lá e mata o pai. É uma frieza, e às vezes até se assusta. Só que nesse período, irmãos, a Bíblia, vamos chegar ali ainda, você vai ver que a morte vai fugir, ela vai deixar de matar. Por um período de tempo a morte não matará, só o homem sofrerá. Os animais não poderão tocar na erva, simplesmente no humano. Estamos esquecendo de lembrar a igreja: o juízo vai vir, o juízo virá. E eu estou pouco me lixando com quem quer ficar escutando bênçãos para essa terra. Quer escutar bênção para essa terra? Tem igreja de montão aí que está pregando. Tem um monte de igreja aí que está pregando bênção para a terra. Quer carro novo? Tem um monte de igreja que está pregando. Comigo não, comigo o negócio é do céu, o negócio é da tua consciência, para você entender que não é para você se desviar do mal. Fuja dessa aparência do mal, fuja dessa miséria do pecado, porque se você não fugir, naquele dia você não vai poder falar: eu não sabia. Apesar de que hoje ninguém vai poder falar: eu não sabia. Ninguém. Irmãos, entenda uma coisa, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se os anjos, olha isso, os anjos, dotados de poder, dotados de consciência, estavam do lado de Deus, eles sabiam quem era Deus, os anjos sabiam quem era Deus, eles foram enganados por Satanás. Agora imagine eu e você que tem Bíblia a
status, que é status, tem um monte de igreja que faz status. Eu gravo essas mensagens aqui, não é nem muito por causa dos outros também não. Eu gravo por causa do pessoal lá de Portugal que sempre está assistindo, e eu vou embora, o Arthur, o Davi, minha mulher sabe. Eu vou embora escutando de novo a mensagem. Eu vou embora escutando ela de novo. E o pastor Alex me perguntou: pastor, o senhor acha estranho se escutar pregar? Eu falo: eu acho horrível. Eu não gosto de me escutar pregando. Eu vejo assim que eu preciso melhorar muito na minha fala, preciso melhorar em muita coisa. Só que qual é o motivo de eu escutar? Porque eu tenho uma preocupação muito grande de falar aquilo que não é meu para a igreja. E se um dia eu escutar, opa, isso daqui eu falei equivocadamente, vocês podem ter certeza que eu sou o primeiro a chegar e falar assim: irmãos, aquele dia eu falei isso, eu falei errado. O certo é assim, assim, assim. Porque eu tenho preocupação na alma de vocês. Porque amanhã lá nesse tribunal aqui, nesse tribunal aqui, Jesus vai olhar para mim e vai falar assim: o que você fez para a minha igreja? Você ficou prometendo o que para ela? Abre Mateus 5 para você ver o que Jesus começou a falar. Mateus 5. Olha só o que Jesus começou a falar. Isso daqui não foi nenhum dos apóstolos, foi o próprio Jesus. E a minha referência se chama Cristo. Minha referência se chama Cristo. Olha lá, o capítulo 4, desculpa. Capítulo 4, o verso de número 17. Olha só o que Jesus disse. Não, vamos ler o 14 para você entender. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: o que ele começou a dizer? Vai todo mundo junto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Opa! Olha a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos. Me arrepender do que, pastor? Da minha miséria. Arrepender do meu autismo. Porque o que Jesus começou a fazer depois? A Bíblia não fala, agora em capítulo Mateus 5, que Jesus subiu e assentou-se e começou a ensinar. E ele começou a falar o quê? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que Jesus está querendo dizer? Bem-aventurado aquele que reconhece a sua necessidade de Deus. É aqui que começa a fazer sentido o Salmo de número 2, que fala assim: cultuai ao Senhor com temor e tremor. É aí que você começa a entender qual é a característica de uma verdadeira igreja. Uma verdadeira igreja, ela anda segundo os preceitos de Deus. Ela sabe que as nossas necessidades são consequência da nossa obediência e fidelidade ao nosso Deus. Se você for agradecido pelo simples fato de ser agradecido, só isso, mas não provocar o agradecimento, porque tem gente que provoca o agradecimento. Como assim? Eu vou sair daqui agora e vou para a praia. A hora que eu chego na praia, oh Deus, obrigado por eu estar aqui. Eu provoquei a minha felicidade. Não, ser agradecido, sabe como que é? É você estar lá. Ai, está doendo. Ai, aleluia, que tribulação. Mas ali naquela tribulação você fala assim: obrigado por essa tribulação, porque nem essa tribulação eu merecia ter. Mas o Senhor está me dando essa tribulação para que eu cresça, para que eu venha entender quem é o Senhor. Porque, irmãos, acredita, tem bênção que vem para a desgraça da pessoa. Quantas pessoas não receberam uma bênção aqui e nunca mais voltou? Você acha que bênção só Deus faz? O diabo também faz. O diabo cura. Sabia disso? O diabo prospera, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos.
E aquele que tem um umbigo enterrado nessa terra vai ficar buscando só essas coisas. Mas graças ao bom Deus, que hoje nós estamos aqui nessa noite para nos desvincularmos dessa terra. Vamos viver aqui sim, vamos trabalhar, vamos granjear, vamos juntar também finanças, se assim for possível, vamos estudar, vamos comprar casa, vamos fazer essas coisas, mas sem se esquecer do verdadeiro princípio, que essas coisas são passageiras. Isso daqui, ó, some, isso daqui, ó, se acaba, isso daqui se deteriora, tudo vai sumir, mas seja agradecido verdadeiramente. Deus colocou dois dispositivos dentro da nossa mente, chamados ocitocina e dopamina, que são responsáveis para te dar o quê? Alegria e esperança, trazer uma paz. E sabe quando elas são ativadas? Quando você é agradecido, quando você agradece a Deus por tudo. Tem um hino que canta, eu não lembro qual hino que é, mas fala assim: conta quantas bênçãos, conta de uma vez, e ficará surpreso com o que Deus já fez. Irmão, se você pegar e contar as bênçãos que Deus fez na tua vida, você vai ficar surpreso. Você vai ver que é muito mais bênção do que luta. É que nós valorizamos demais as lutas e esquecemos de supervalorizar aquele que está sentado aqui, ó. Esse que é digno de abrir o trono. E para nós encerrarmos aqui, esse relógio, meu Deus, eu só não falo que o relógio é meu inimigo, porque tem pastor que fala que o relógio é inimigo, né? Mas não é. O relógio está ao nosso favor, porque quanto mais rápido ele passa, mais perto está a volta de Cristo para nos buscar. Então o relógio está ao nosso favor. Por isso que eu não estou brincando, porque a igreja não está mais nesse tempo de ficar com brincadeirinha, de ficar com titititu, não. A igreja está na hora de despertar desse sono, porque a nossa salvação está mais perto hoje do que quando aceitamos a fé. Nossa salvação está mais perto agora. Aí, olha o verso de número 7: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só que legal. Para onde que vai as nossas orações? Para direto ao trono da graça de Deus. Eu encerro aqui agora, irmãos, só com essa observação. Aí semana que vem nós vamos já terminar, porque agora aqui é só questão de cântico. Essa questão de cântico aqui é bem rapidinho. Semana que vem nós entramos no abrir dos seus, que aí o negócio fica feio para quem fica na terra. Só para encerrar aqui, você sabia que a única coisa que pode chegar diante do trono de Deus é a adoração e a oração de um coração sincero? Porque Deus, a adoração de um verdadeiro adorador, ela não é expressada pelo grito que eu dou ou pela gesticulação corporal que eu faço. Eu mostro que eu sou um verdadeiro adorador e que Deus está ouvindo as minhas orações quando eu adoro em espírito e em verdade. O verdadeiro mentiroso é aquele que diz a verdade sem ter a verdade dentro dele. Parou para pensar nisso? Sabe, a Bíblia fala assim: a boca fala o que o coração está cheio. Legal, ótimo, está escrito. Só que eu me pergunto uma coisa: naquele dia, Jesus disse: chegarão até mim e falarão assim: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos sinais, em teu nome nós expulsamos o demônio. Jesus vai olhar para eles e dizer abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Opa, mas para lá, eles não estavam falando de bênção? Eles não estavam profetizando? A boca fala que o coração está cheio, mas eles estavam profetizando.
estavam falando de bênção, estavam curando, mas mesmo assim Jesus repreendeu eles. Como assim? O que é que está acontecendo aqui? Voltemos à minha primeira fala. O verdadeiro mentiroso é aquele que diz a verdade sem ter a verdade dentro dele. Eu posso estar falando de Cristo aqui agora. Eu, pastor Hélio, posso estar falando para vocês se arrependerem. Eu posso estar mostrando o caminho do céu para vocês. Mas dentro de mim, que somente Deus pode ver, pode estar cheio de lascívia, pode estar cheio de prostituição, pode estar cheio de adultério, pode estar cheio de escarnecer, pode estar cheio de qualquer tipo de males, e vocês não verem, porque está dentro de mim. Eu posso estar falando das grandezas de Deus, e chegar naquele momento, ser reprovado por Ele. Você acha que nesse mundo não tem muitos pregadores em cima dos púlpitos, pregando e fazendo milagre, e prometendo fins, e fazendo isso, e derramando prosperidade, e a igreja, oh, glória a Deus, é um grande homem de Deus. Tem muitas pessoas que correm e colocam a cabeça debaixo da lugar e falam assim, ó, ora por mim aí. Mas o miserável não tem coragem de pedir para o pastor da igreja orar. Mas o profeta veio aqui. O profeta veio aqui e falou, não, ele é homem de Deus, deixa eu correr lá, pedir oração. Irmão, sabe por que tem muito endemoniados aí para a rua? Porque receberam oração de endemoniados com capa de crente. Você sabe por que tem muitos fracos e que dormem na fé? Porque não tem discernimento de espírito e fica aí dando crédito a falsos profetas. Os falsos profetas estão assim, ó, querendo enganar as multidões de crentes, e crentes que têm um umbigo na terra, vai lá, ó, adoro, vai, faz aí, faz um patuário. Sabe por que eu acreditei na profecia do irmão aqui domingo? Sabe por quê? Porque eu sei quando Deus fala comigo. Até o momento, eu estava escutando e observando, glória a Deus. Sim, olha Deus, é verdade, isso daí eu tenho desejo mesmo para a igreja. Oh Deus, é verdade, olha, eu estou trabalhando para isso. Não, toda hora, tudo que ele falou é legal, só que tem uma coisa, até o diabo sabe disso. Se eu, sem ter força de intelecto pejorativo, eu consigo entender, discernir, às vezes, o meu filho. Agora, Satanás, ele é ardiloso, ele conhece os nossos defeitos melhor do que nós. Sabe de onde que vem a palavra demônio? A palavra demônio deriva do grego demonos, que significa aquele que tem visão. É isso que significa a palavra demônio, aquele que tem visão. Satanás, ele não tem os 7 olhos como Jesus tem, que é a onisciência nem a onipresença. Então ele precisa de quê? De olheiros que roda como um leão, buscando a quem pode tragar. Esses pegam a informação. Então tem uma grande nuvem olhando todas as nossas atitudes, e ele nos pega nas brechas, ele nos pega nos detalhes. Então Satanás, ele sabe aquilo que você quer também, só que ele não sabe a tua intimidade com Deus. Cria dentro de você, não, isso daqui é muito importante. Eu sei que eu já passei 5 minutinhos, mas isso é muito importante para você não cair na lábia do falso profeta. Cria uma intimidade com Deus, você e Deus, e cria uma chave mestre para com Deus. Cria lá, por exemplo, um exemplo, tá? Só para você entender. Cria lá na tua mente, pipoca. Cria lá na tua mente, pipoca. Deus, se um dia alguém vir falar uma profecia para mim, para eu ter certeza que é o Senhor, é assim, vai ter que falar pipoca. Se não falar pipoca, eu não acredito. Irmãozinho, entenda uma coisa, Deus não vai fazer nada para te confundir. Ele não vai fazer nada para você ficar à deriva. Esse negócio de que Deus faz as coisas, não. Deus não faz nada sem ele avisar os seus santos. A Bíblia está falando isso daí. Quem fala que Deus faz as coisas para confundir é pregadorzinho de boteco, quarta de boteco. Não. A Bíblia fala que Deus não faz nada. É nós que não queremos ouvir Ele nos pequenos detalhes. Deus pode se revelar nos detalhes. Deus se revela na flor, Deus se revela numa joaninha, Deus se revela na natureza, Deus se revela na criação, Deus se revela no teu íntimo, no teu particular. Mas se alguém chegar e falar, mas se não falar a chave que você está esperando, junte
profecia, mais ainda, olhe para ela e vê se ela é verdade, porque já falsos mestres e muitos falsos profetas enganando o povo de Deus. Mas se depender de mim, aqui ninguém será enganado. Coitado do profeta que chegar aqui e não falar a chave agora. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus do céu possa continuar abençoando os irmãos, os nossos visitantes, que o Deus do céu possa continuar abençoando, derramando graça. Obrigado, irmãos, pela paciência, pelo desejo e a vontade de ouvir a palavra. Vamos nos colocar em pé. Amanhã ensaio, escola e oração com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica noturna. Sábado, trabalho na sede. E os irmãos que puderem vir aqui me ajudar para nós terminar de catar esse entulho. Depois eu falo. E para mim poder me ajudar a catar esse entulho aqui, que quando vai pedir uma caçamba do pastor Zé Adriano. Tem até a caçamba, eu comecei a catar. Vou fazer um mutirãozinho para nós catarmos aqui o terreno. E depois eu vou ali agradecer. E vamos ali falar com o dono do terreno, agradecer pela paciência e ter deixado, nós ter usufruído aqui desse terreno. E no domingo pela manhã, oração, ensaio com os nossos pré-adolescentes. E à noite, um glorioso culto. Aqui, né? Então, consagração das 8 às 10. Das 8 às 10 aqui, então, consagração. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pastor Vinícius, pare por nós, por gentileza.